Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Eu queria agradecer quem tá aí ouvindo, né? Ou assistindo aqui no canal do YouTube, doutora Ana Carolina Alergista, ou então nos principais canais de podcast, o Pode Ficar Imune. Então, eu queria agradecer, pedir para vocês curtirem, seguirem, compartilharem, né, ativar o sininho para vocês receberem notificações de quando a gente vai postar os novos episódios, que isso é muito importante. E hoje eu resolvi fazer um episódio falando de cuidados que a gente deve ter dentro de um ambiente assim, de escola, cozinha, sabe? Para evitar a contaminação cruzada, dos alérgenos e também do glúten. Eu sei que no podcast que a gente falou de doença celíaca, muita gente veio comentar comigo, né, nas redes sociais, sobre que, nossa, mas para quem é celíaco não precisa evitar, né, ou não tem que ser tão encanado com o glúten, na contaminação cruzada. Ficou parecendo que ficou meio confuso, né, a explicação, as orientações. Então, assim, isso eu vou deixar bem claro. A gente aqui é um canal pra gente conversar e tirar dúvida. Não sou só eu ou as médicas, os profissionais de saúde que eu trago que vão tirar dúvidas, entendeu? Tipo, falar e ser dono da verdade, ou, né? Não é isso, essa a ideia. Aqui é um canal onde a gente pode conversar e tirar dúvidas que eu também tenho, né? Então, eu não sei tudo, né? Mas eu vou tentar trazer sempre pessoas que saibam mais do que eu, ou tanto quanto, ou às vezes no ambiente que as pessoas trabalham, elas saibam mais sobre esse assunto. E pra gente aprender. E para ser um canal para difundir esse assunto baseado em ciência, evidências. Então, o comentário de vocês é muito importante. Falem comigo, né, aqui no YouTube, ou então mande mensagem na minha rede social lá, doutora DRA Ana Carolina Alergista, que, nossa, do podcast também Pode Ficar Imune, que isso vai ajudar muitas pessoas, tá? Então, hoje eu trouxe duas pessoas que eu adoro, que são nutricionistas aqui da nossa cidade, Taubaté. Uma é a Aline, que tá sempre comigo por aí, né? A Aline tem uma experiência muito grande em escola, né? Ela trabalhou na rede pública, acho que mais de 10 anos, né, Aline? Foram 9 anos. Na prefeitura de Taubaté, 9 anos, né? Então, ela que começou com essa história toda de inclusão, de deixar os alérgicos, os pacientes que tinham sensibilidade alérgica ou doença celíaca, né? A dieta, agora continuam aí várias nutricionistas lá no serviço. A Aline também trabalha no consultório comigo, num outro consultório que é o Instituto Infância também, uma graça. E eu também chamei uma querida, que é a Dani, ela Squarcini, ela é nutricionista. Daí depois vocês contam aí um pouquinho de vocês. Uhum. Mas a Dani trabalha, além de várias mãe, né, de alérgico também. Ela trabalha com vários setores aí, tudo, né? Você conta já. Mas ela trabalha numa escola que eu acho que é uma escola que a gente serve, assim, que é um modelo pra gente aqui na nossa região, porque é uma escola que, nossa, faz um atendimento para os alérgicos, para quem tem doença celíaca, algum tipo de doença que precise de uma nutrição, né, equilibrada, com cuidados, e que serve como modelo para as outras escolas seguirem, sabe? Que é o Jardim das Nações, né? Agora tem 2 unidades, não tô ganhando nada com isso. Mas eu acho que tá de parabéns e
E eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque eu também fiquei com dúvida, né? Eu fui conversar com a Aline depois, falei, não, calma aí, o que a gente tem que acertar aí? Quem que vocês seguem, né? Então, não sei, quer se apresentar, Dani? A Aline já é meio minha a terceira ou quarta podcast aqui comigo, mas a Dani se apresenta aí, fala um pouquinho do que você trabalha. Sou nutricionista, sou nutricionista há 20 anos, sou especialista em doenças crônicas, não transmissíveis, em atendimento clínico, trabalho com esporte também, com adultos em consultório e trabalho há 7 anos na Escola Jardim. Hoje eu faço um mestrado em PNI, que é uma especialização na Europa, que aqui no Brasil ainda não chegou. Né, provavelmente em breve estará aqui, que a gente faz um diagnóstico personalizado dos clientes para um melhor atendimento. Então, na Europa isso já está em grande volume e a gente está começando aqui no Brasil a trazer essa especialização, é muito legal. Então, no Jardim, quando eu entrei há 7 anos atrás, a busca, até porque meu filho, você sabe, seu cliente, tinha 14 pontos de alergia, né? Vamos dizer assim, de reações alérgicas a alimento. E quando eu entrei nos exames, e resposta também física, gastrointestinal, cutânea, respiratória, o João tinha. Eu lembro do feijão. E pra mim é uma coisa que marcou. Porque ele não tinha, e depois ele começou de tanto comer a reagir ao feijão também. Isso quase adolescente. Foi uma surpresa, né? Porque ele já estava respondendo bem ao leite, aos ovos, a amendoim, a tudo. E ele gostava, corante, não é isso? Muito. Ele comia feijão, bastante, né? E desenvolveu, né? Ele sofreu então, nutrição com isso, é muito importante, a variedade, para os alérgicos principalmente, né? Não ficar sempre com as mesmas opções. E aí, quando eu entrei na escola, já tinha esse trabalho. A escola já vinha com um diferencial e esse foi um dos motivos do João entrar lá. Então, já tinham profissionais que já tinham colocado essa opção. E aí, quando eu entrei, a ideia foi ir aprimorando. Então, todo o processo, ele foi crescendo num ponto muito, muito especial. Então, assim, tudo é controlado. O aluno, quando ele faz a matrícula, ele já disse, ele tem... se o filho tem, o pai, o responsável, se o filho tem algum tipo de alergia, alguma resposta. E lá a gente já sabe que vai precisar de um atendimento especial, né? Então, os pais trazem um atestado. Não tem entrada de nenhum aluno, nem retirada de nenhum aluno de algum processo que tenha sido... com uma entrada de um atestado. Então, a mãe não pode dizer que tem só porque ela quer dizer e nem tirar só porque ela quer tirar. Algum profissional se responsabiliza pela informação que está trazendo para a escola e eu sigo aquilo que foi escrito. Alguns pais consideram até um pouco radical, porque eu realmente não abro exceção. Isso mesmo. Não abro. Porque às vezes o pai tá em casa liberando as coisas, isso, exatamente. E a escola... Mas na escola não tem como, isso. Né, gente? E os treinamentos começam com a equipe de professores, a equipe das meninas na cozinha e com a coordenação. Então, a escola faz um investimento nas informações internas para a gente não ter uma troca de informação que dê abertura para falha. Porque eu sempre penso nos mais alérgicos. Então, eu não posso pensar nos intolerantes, nos que toleram, mas eu tenho que ter um caminho, porque são quase 1.500 alunos. É um volume muito grande na escola e o lanche é exclusivo da escola. Não entra quantos nada alérgicos fora. Tem lá, mais ou menos? A gente tem, acho que mais ou menos uns 150, 160 alunos com alguma resposta de intolerância, né? Ou alergia. Isso. Então, todos trouxeram um documento e só saem da restrição com outro documento, né, de algum profissional da área que possa isentar. Dá uma porcentagem de 10% quase dos alunos matriculados, né? Sim. Se a gente pensar que alergia alimentar é 6%. E o espectro autista também a gente respeita. Então, as famílias que fazem uma entrada porque precisa de uma alimentação sem glúten, sem açúcar, diferenciada, a gente também respeita. Hoje a gente também já está tendo um olhar para seletividade alimentar, porque a gente já considera isso como parte de um tratamento. Então, a escola está acolhendo os alunos que têm diagnóstico de seletividade alimentar. Então, a gente não faz assim, eu não quero que o meu filho coma, eu quero porque é coletivo, o lanche é para todos e os pais não podem encaminhar o lanche para a escola, né? Até porque a gente tem que controlar a segurança alimentar, a responsabilidade é minha e da escola, então a gente tem esse controle. Então, hoje a gente consegue fazer
com essa documentação e esse caminho, uma melhora já no início do que vai ser feito. Aí eu recebo um e-mail, a coordenadora recebe um e-mail, a secretaria recebe um protocolo, o pai assina que deixou, o responsável assina que deixou, eu assino que recolhi esse documento. Foi assim, que eu fiz o início com a direção e pedi para que fosse bem controlado e a direção sempre apoiando tudo ao máximo de que aprimore a qualidade da escola de reduzir margem de risco, né? Então, as crianças que têm atraso, que precisa de medicamento, a escola já tem, deixa tudo organizadinho, tudo certo, porque caso tenha alguma reação, alguma falha, a gente é humano. Se tiver falha, o que vai fazer com o seu filho? Qual é o caminho? Quais são os medicamentos? Então, fica com a coordenação, é tudo organizado. Isso. Aí passa por mim. Eu vou até a cozinha, faço uma lista que eu imprimo, entrego para as meninas. Cada área tem sua pasta, cada área tem sua atualização. Mando o mesmo impresso via e-mail para todas as coordenadoras que o aluno é responsável. Quando o caso é um pouco mais delicado, eu vou até a professora, oriento todas as professoras. A gente faz todo esse caminho, aviso as meninas da cozinha. Então, assim, dá muito trabalho. Mas vale a pena, porque aí o risco fica muito pequeno. Muito pequeno. Muito legal. E aí a gente faz a seleção de quem vai fornecer, que é o mais difícil. Porque eu preciso de alguém que, além de não ter traço, quando o aluno é mais grave, que tenha o alvará da vigilância e a documentação ok. Então, qualquer fornecedor que entre na escola precisa ter toda a documentação ok. Porque a gente também solicita a ida da vigilância. Inclusive, eles já foram, já aprovaram. A gente vai pegar a documentação desse ano, para que tudo esteja ok. Então, é difícil achar um fornecedor para crianças sem traço, porque o que acontece? Como são vários, eu preciso minimizar o erro. Para eu minimizar a chance de erro das meninas, eu peco pelo excesso. Então, quando a criança tem restrição ao ovo, a glúten, a banana, por exemplo, ela já entra no perfil desses alunos que já vem tudo sem o traço da empresa que fornece. Então, a gente tem a Faz Bem, que é uma empresa aqui da região. A Marta auxilia, ela é nutricionista também. Que legal. A filha também era alérgica, então ela iniciou esse trabalho aqui na região. Bom saber. E ela já está com a gente, acho que há 6 anos. Então, faz 6 anos, ela já passou os produtos dela por alunos gravíssimos. Que a gente teve na escola. Que legal. E ela fornece. E consegue comprar dela? Aí eu fora, compro assim? dela... com documentado, tudo mas certinho, assim, ela entrega. Se alguém estiver ouvindo... Consegue. Da Marta ela consegue. Tem uma fábrica. Sim, tem. Nossa, que legal. Com tudo certinho, vigilância, tudo aprovado. E é um ambiente que não tem o traço. O que ela tem, que ela me falou... Então, essas coisas, olha, é tudo um detalhe muito grande. É o ovo. Então, ela tem um forno que já usou ovo e tem um forno que nunca usou ovo. Olha. Então, olha que interessante. Então, é todo... É na mesma cozinha, no caso então, dela. É sem glúten, sem soja, sem ovo ou com ovo, depende. Né? Sem leite, sem a proteína do leite. Nunca entrou a proteína do leite. Então, não é sem lactose, é sem proteína do leite, sem traço de proteína do leite, sem traço de glúten, sem traço de soja, sem o ovo mas com fogão separado, espaço manipulado separado. E aí, essa linha de produtos que a gente usa na escola. Então, assim, Dani, mas tem mais, às vezes fica tudo sem o aluno que não pode, então, mas é um coletivo que eu não posso arriscar. Que é uma reclamação que a gente está tendo na prefeitura, a Aline não está mais, mas que tipo assim, as crianças na prefeitura, o número é maior ainda, né? Então, eles sentam os alérgicos e os não alérgicos. Entendeu? E daí os que são alérgicos, Master Blaster, beleza. Mas os que são alérgicos, assim, a um alimento, ele tem que comer aquele produto que é sem isso, sem aquilo, sabe? Sem vários. Sim. E daí as crianças estão reclamando, porque, tipo, nossa, mas tem que ficar tão assim. Só que na prefeitura é muito difícil você dividir. Lá na escola, né? A gente divide. Faz lá? A gente divide. Consegue, né? Consegue. Então, é que é uma escola particular, né, gente? Vou continuar. Isso. E aí, falando em números, né? Eu saí da prefeitura de Taubaté em 2018, mas nós estávamos com uma média de 46 mil alunos, sendo 1.600 alérgicos. Gente, é muita gente. É muita gente dando resposta. E em muita escola diferente, né? São mais de 160 escolas para controlar. De erro. Nossa, é muito diferente. É muito difícil. Eu vou chamar as meninas aqui ainda, porque eu acho que precisa, né? Que é um trabalho muito bonito também. Com questões respiratórias gravíssimas. A gente não chega de manipular, né? Às vezes. Nossa, assim...
É sério mesmo. Não é uma brincadeira, né? Então, mas lá a gente tem esse padrão de controle para as crianças com restrições e processos maiores. Tá? Então, assim, a cozinha com traço, vamos pensar, então a família é informada, mas a gente separou uma área, separou uma bandeja, separa os utensílios, identifica o nome, a caixa é separada, o copo do liquidificador, a jarra de suco, é tudo com nome, a gente compra tudo novo, identifica tudo pro aluno, o freezer é separado, o micro-ondas é comprado para aquecer, exclusivo, o forninho elétrico exclusivo. Nossa. Tudo deles é separado, é identificado. As meninas, a cozinha é fechada final de semana, ninguém pode entrar lá porque só entra quem. Então, assim, é nesse nível. Tá, e você falou duas coisas antes da gente começar, que a gente estava conversando, das cozinhas, que a escola fez uma cozinha a mais. Então, daí, isso para atender o lanche. Tá. E aí vieram algumas crianças com a questão do almoço. E a família que precisa deixar o filho o dia todo na escola para trabalhar? Como que faz? E aí nós tivemos o início do berçário no jardim, que não tinha. E foi construído um espaço. Entendi. Foi reformado e construído um espaço novo. E aí veio a minha ideia, junto com a direção, eu sugeri que a gente fizesse uma cozinha que já não tivesse. E aí os principais alérgenos, né? Exatamente. Que é o leite de vaca, então a gente tem uma soja, cozinha, exatamente, né? Que é sem leite, sem glúten, sem soja, sem ovo, sem pescados, crustáceos, frutos do mar. Isso. Toda essa seletividade maior, essa exclusão maior em alergia, a gente conseguiu não pôr dentro do berçário. Então, entre as frutas, entre os vegetais, entre as proteínas que respondem menos. Isso. E aí a gente tem um espaço que eu posso preparar um almoço que não cruze como é a outra cozinha para os alunos com as questões da traço mais graves ou celíacos mais graves. Tá. Que foi o que aconteceu nessa colônia de férias de um aluno que tem problema com traço, que nunca ficou para almoçar, a gente preparou. E ele fez não todo separadinho. Tem duas escolas, né? Ele tipo, tá em uma Tremembé e o berçário em Taubaté. Não tem a cozinha separada, né? Aí a gente tem que preparar, exatamente. Daí vocês fizeram, o único separado é em Taubaté. Isso. Não, mas foi legal que vocês prepararam tudo para mandar para a colônia de férias da outra unidade. Aí separa a bolsa, aí congela para poder ter o transporte adequado, não gerar risco de intoxicação. Tudo aí, isso, né? Tudo preparadinho, foi para Tremembé. Aí as meninas aquecem no micro-ondas adequado, com o prato do aluno, com o talher do aluno, e o aluno come, já está comendo e a família está muito feliz. E a gente fica muito feliz. Aí nós temos as outras questões na escola. Então, são os alérgicos que não têm risco com traço. Daí a gente tem os intolerantes. Então, a gente tem a opção de queijos veganos, queijo sem lactose e o queijo comum. Então, a gente já abriu todo esse leque. Iogurte vegano, né? Iogurte vegetal, leite vegetal. Então, a gente tem leite do coco, tem leite de aveia, tem leite de castanha. Por quê? Porque tem criança que tem restrição às sementes oleaginosas. Tem crianças que têm problema com aveia. Tem criança que tem problema intestinal. E aí é só um tipo de leite que essa família conseguiu que o aluno, e a mesma marca, que eu vou até falar da marca que é a tal da castanha. Então a gente usa a tal da castanha na escola. E aí usa as opções variadas, dependendo do que o aluno tem. A gente compra porque a gente entende que é uma questão de saúde. Não, e assim, não é só escolha da família. Porque acho que essa marca é boa, né? Não. É questão... Isso na rede pública a gente também faz, nos casos assim, que a gente só vê que só aquela marca serve para aquela criança, a gente entende como algo de saúde mesmo. É, saúde mesmo, né? Não é que todo mundo pode ficar escolhendo, exatamente, né? Não pode. Mas eu acho que é muito importante isso, assim, essa empatia, né? Esse acolhimento, porque já é tão difícil, né? A gente fazer a dieta de restrição, tudo isso. Que, nossa, eu fico... Juro, pra mim, é assim, quando eu sei que é um aluno dessa escola, eu falo, sabe, eu fico aliviada. Porque tem escolas que não levam tão à risca, né? Falam que levam, pior é isso, sabe? Eu acho que o importante é a pessoa entender que, opa, eu tenho que mudar, ou então eu tenho que assumir pra família, tipo... Qualquer coisa, a família traz a comida, né? Não sei, pensar em várias alternativas, não, a gente né? atende, nem trazer pode. É que é o caso da escola, né? Tudo isso, mas tem escola que é pequena, é menor, às vezes não tem como ter isso, né?
Mas tem escolas maravilhosas aqui também na região. Não tô falando bem só do Jardim, não. É que o Jardim Especial tem essa parte bem trabalhada, né? Muito legal. Mas eu acho que é importante a gente dizer também que isso foi uma necessidade que as escolas, né? Que as escolas viram ao longo do tempo, né? Sim. A gente trabalha com alergia alimentar há quantos anos? E percebe-se que o índice de crianças aumentaram, assim também como as respostas alérgicas das crianças ficaram mais severas, vamos dizer assim, né? Então, conforme a gente foi vendo essa necessidade, assim como eu acredito que na escola que a Dani trabalha, vai se adaptando a isso, né? Então, não é perfeito? Não, pode ser que surja algum caso que a gente nunca tenha atendido. E aí, como que nós vamos fazer para atender, né? Porque é o que está acontecendo hoje, né? A senhora trabalha com isso, sabe? A gente, às vezes, tem criança que tem uma resposta que a gente nunca viu, né? E a tal de, nossa, na literatura não está descrito. E aí, como é que a gente vai fazer? E é por aí. Então, eu percebo ao longo desses anos trabalhando com alergia alimentar que as crianças têm tido respostas a cada vez mais proteínas diferentes e a cada vez e o grau dessa resposta cada vez mais severa, né? Bem isso mesmo. O que a gente faz lá na escola também, que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, falando como nutricionista de uma escola, é que por mais que eu entenda, eu não sou apta a dizer, por exemplo, o que o aluno vai comer ou não. Então, às vezes, vem uma orientação dos pais, ele não pode, um cardápio que o nutricionista ou o médico deu, uma lista, a gente tem tal alergia, a gente precisa que seja descrito, é tudo muito claro. Às vezes a gente tem dificuldade nessa parte também lá no Jardim dos profissionais entenderem que a gente não vai diagnosticar nada e que tem, ou determinar a dieta. Exatamente. Né? Tipo, é difícil mesmo, eu entendo. Porque é uma questão que, às vezes, na prefeitura, elas falam assim, doutora, veio de outro médico e o médico escreveu, tá estranho aqui o diagnóstico, que às vezes não é um alergista, gastro, sabe? E daí coloca, sei lá, tipo assim, alergia a leite, mas fala pra tomar o leite sem lactose, sabe? Isso. Umas coisas assim, você fala, nossa, né? Daí elas já questionam. Como é da prefeitura, acaba que passa ali com a gente, que é das especialistas. A gente dá um jeito ali, né? Mas eu acredito que particular tem mais ainda, né? Porque não é só meu paciente que tem lá, pelo amor de Deus, não, né? Então, tem bastante. Tem uma confusão tem aí. Também. Bastante também. Outra, eu queria que vocês falassem bem claro, assim. Fala, Aline, depois a Dani complementa. Qual é o cuidado para aquela dúvida que ficou do glúten? Qual é o cuidado que tem que ter pra gente que tem um diagnóstico de doença celíaca? Fala aí, pra gente corrigir o que ficou de dúvida lá no outro podcast. A primeira coisa que a gente tem que destacar é que a doença celíaca não é como a alergia alimentar. Né? Então, isso é fato. A doença celíaca, a resposta imunológica, né? De uma doença autoimune. E a questão de traços, como que é descrito? Alguns utensílios, né? Em casa, por exemplo, falando numa casa que às vezes não tem condição de ter uma cozinha separada, pode ser lavado? Pode. Lavar funciona? Depende. Depende do tipo do utensílio. Depende né? do tipo do utensílio, depende da forma como foi lavado. E mesmo que você tenha lavado, qual é a garantia que você tem de que aquilo realmente está sem o traço do glúten, que realmente saiu a proteína, né? Então, pensando numa sanduicheira. Porque o glúten é uma coisa melequenta, né? Isso, que né? a gente estava lendo no material da Fena-Selbra, né? A principal diferença, assim, vamos dizer assim, de um bolo com glúten e um bolo sem glúten, realmente o tanto que cresce. Por quê? Porque o glúten dá essa liga, dá essa elasticidade no produto, né? Então, ele impregna muito naquilo. Então, se falando, por exemplo, de uma sanduicheira, que você vai colocar um pão com glúten lá, como que você vai conseguir limpar essa sanduicheira de 100%. Forma que você garanta que ela está 100% sem o traço do glúten? A mesma coisa é você lavar um liquidificador. Mesmo que você desmonte ele, que você tire tudo ali, você não tem uma garantia que isso esteja isento de glúten 100%. Né? Então, a orientação que nós damos para quem tem um celíaco em casa é que realmente não entre glúten dentro de casa por conta desses utensílios e dessas coisas, né? Que a pessoa vai consumir fora, alguma coisa nesse sentido. Por conta disso, não que lavar não funcione, mas você não tem como garantir que está 100% sem a proteína do glúten.
né? E o celíaco, mesmo que ele já esteja controlado, ele pode não apresentar uma reação ali na hora, né? Aí comeu com traços de glúten e passou mal. Mas vamos lembrar que é uma resposta autoimune. Então, você não tem como garantir que não está tendo lesões de vilosidade gastrointestinal ali. Microscopicamente, né? Falando. E aí, você vai precisar submeter essa criança ou esse adulto a uma nova endoscopia, uma nova colonoscopia, para você ver se isso está tendo lesão ou não. Então, até que ponto isso compensa? Sendo que é uma doença crônica, exatamente, né? Tem uma tendência genética, é interessante. Então, o cuidado é em relação a isso, né? Porque é muito até difícil. A forma de guardar, eu olhei na geladeira, a gente estava lendo, fala um pouquinho disso. Porque, né, a gente tem que pensar que o trigo é um dos principais contaminadores de glúten dentro de uma cozinha, né? E o trigo é pó, é volátil. Então, ele tá no ar. Então, ele tá no ar. Isso pode grudar na roupa, pode grudar nos armários, pode cair na geladeira. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? Pensando que, não é o melhor dos mundos, não é o ideal, mas na minha cozinha eu não consigo separar pro celíaco e pro não celíaco. Então, você vai ter que tomar cuidado de guardar sempre as coisas do celíaco em cima, as coisas que tem glúten embaixo, né? Lembrando sempre, o ideal é que não entre, que não tenha. Mas a gente precisa trabalhar com o modo ideal e o mundo real, né? Então, sempre tem forma de guardar, disposição, né? O ideal é que tenha pelo menos 2 liquidificadores, um que não tenha glúten, nunca tenha passado por isso, e o outro que pode conter. Identificar, porque na correria você pode trocar. Então, esses tipos de cuidado vai precisar ter dentro de uma cozinha. E aí, a gente tá falando de uma cozinha doméstica, né? Dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha escolar, é completamente diferente. Porque a chance de você evoluir com traços ali é muito maior, né? Porque o volume de refeições e de alimento que entra e sai da cozinha é muito maior. Né? Então, acho que é isso. Acho que o Dr. Maurício falou também pra mim do air fryer, né? Que a gente não... Se usar a mesma air fryer, também tem essa contaminação. Tudo. Exatamente. Tudo. Gente, eu fiquei impressionada, juro. Assim, são coisas que eu falei, nossa... Né? Eu até chamei ele, vamos ver se ele vem. Mas, assim, porque, né... A gente, eu tenho celíacas em casa, tudo, mas cada uma tem a sua vivência, né? Tudo isso. A gente não mora junto mais, né? Mas é interessante porque a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo, às vezes, será que o sintoma que tá tendo, às vezes, de uma, sei lá, dor nas juntas, né? Ou então, ansiedade, depressão, será que não é porque não tá fazendo a dieta correta? Sim. Né? Pensa até aí pra mim, entendeu? Vários outros problemas de saúde que vão sendo identificados ao longo do ano, pode ser por conta desse glúten que tá ali. Mas eu não como nada com glúten. Mas usa a mesma sanduicheira, usa a mesma air fryer, as coisas da geladeira, não toma cuidado com isso. Tá consumindo. De uma maneira ou de outra tá consumindo, né? Quando você pega um alérgico que reage a traços, você consegue ver essa resposta quase que imediatamente, né? Então, a criança, o adulto vai apresentar ali alguma resposta imediata. Agora, quando você tem um celíaco que tá tendo contato com os traços, essa resposta vem a longo prazo. Isso. E não vai vir falando assim, olha, eu tô passando mal por conta dos traços do glúten. Vai aparecer outras patologias que podem ou não ser associadas com a doença celíaca, porque daí vai depender do paciente, vai depender do médico que faz esse diagnóstico e que faz essa história clínica. Isso mesmo, tá. Dani, quer completar alguma coisa? Não, é que gera uma desordem grande. Porque o sistema imune, ele comanda muita coisa, né? A gente sabe da importância dele. E ele, hoje, a ciência anda direcionando já o quanto o sistema imune ativo vai até o sistema nervoso e muda o corpo como um todo. Ele o inato, o sistema imune primário, ele é importantíssimo, ele reage realmente e afeta o sistema inteirinho, tem que ser muito respeitado. Assim, eu que tenho experiência, que tive em casa, que a minha própria família, às vezes duvida um pouco da questão, né, e fica testando a criança. Eu tive várias reações do meu filho que eu me surpreendi. Uma vez foi uma folha de hortelã que ele colocou na boca, lavada, que eu não sei o que tinha nela, no meio de uma roça e ia 120 por hora na estrada de terra, rezando para chegar no hospital numa cidade pequena e o médico sabia o que fazer com ele, porque a boca dele cresceu de dentro para fora. Vai saber, né, o que foi. Outra vez em São Paulo, comeu alguma coisa, a mão inteira avermelhada e o pé. Só. Coçava na madrugada, porque o sistema imune à noite, ele fica mais ativo. Então, são situações... descansa também, né? Acho que você não sabe de onde veio e para onde foi, né?
Então, passou o dia comendo, né? É importante respeitar. E a pessoa que acha que tá Pode não tolerando... ter sido só comida também, né? Claro, eu tô tolerando, comi não sei o que com glúten, não passei mal. Daí a pessoa começa a despertar a oportunidade de achar que não tem mais nada, que não tem como, que não tem cura, porque tem, vai ter sempre. Celíaca... E começa a achar que pode ir colocando, até o corpo ter que resolver 2 coisas ao mesmo tempo e aquilo se tornar um problema grande. Então, assim, é delicado e a pessoa tem que ter o conhecimento, o entendimento do que ela tem ou do que alguém que ela ama tem para ser respeitado. Então, os locais públicos é mais difícil de controlar. Por isso, essa tentativa forte na escola de ser algo que é muito falado lá. Para ser respeitado, entendeu? Porque a gente não sabe o perfil de criança que vai entrar. E mesmo quando entra, a gente avisa a família. Isso. Né? Porque a gente tem... O que vai acontecer se alguém falhar? O que nós temos que fazer com o seu filho caso ele tenha alguma resposta? Porque por mais cuidado que a gente tenha, o que é, entendeu? Tá. Então a gente tem esse cuidado. Então o que a Aline falou é isso mesmo. Não tem como ficar arriscando, né? Ou se arriscar... Tem que estar ciente do que está acontecendo. A gente, como uma profissional, casa, não tem como dizer diferente. Em casa, nós fazemos, e aí os pais, né? O próprio adulto que é celíaco, ele corre esse risco por conta e risco dele, né? Exatamente. E aí eu acho que tem que ser muito bem explicado, falando das crianças, porque eu puxo sardinha para as crianças, né? Os pais precisam explicar, muito bem explicado para a criança o que ela tem. Né? Principalmente falando de trigo, de glúten, porque existe a doença celíaca, existe a alergia a trigo, a alergia a glúten, a hipersensibilidade, a intolerância. Então, se a criança não sabe ao certo o que ela tem, ela não vai saber se defender daquilo, né? Então, se ela sabe que ela tem uma intolerância, ela vai saber que até um pontinho ela pode comer, passou disso, ela vai sentir mal. Mas isso não pode acontecer se ela é celíaca. Ela tem que saber que é 0, não pode consumir. Isso. Né? E se ela for alérgica, né? Mediada por IgE, que tem risco de anafilaxia, tudo. Também tem que ter esse cuidado. Então, tem que saber o que usar de medicamento. Eu bato sempre na tecla com os pais. Por mais dó que você tenha, explica pra criança. Ela tem que saber o que ela tem. Né? E às vezes elas surpreendem a gente, né? Eu vejo vezes não, a grande maioria das vezes. Assim, às vezes fala assim, ai, tadinho, doutora, não sei o que lá. Às vezes o problema maior são os pais e os avós, né? Eu falo isso no dia a dia. Porque às vezes quando a criança fala, ó, vó, eu não posso isso. O vô cai e fala, nossa, ele sabe, né? Pronto, daí eu vou, eu não posso, pai, né? Porque às vezes vai passar o final de semana com o pai, né, tal. Tudo isso falado pra criança, ela se protege. Porque a dor tá nele, né? Quem sente a dor? Quem sente o incômodo? Quem cuida? Quem vê a criança pipocar, a criança coçar a madrugada toda, a criança ficar irritada, os gases, o estufamento, o intestino sangrando quando era bebê. Eu acho que às vezes o que falta é isso. Porque o que acontece? Quando o pai chega e fala pra mim, meu filho é alérgico, lá no jardim, por exemplo... Eu já me coloco no lugar dele porque eu entendo. Então, às vezes, a família vem com uma memória acumulada de vários problemas, intestino sangrando no bebê, dificuldade, a seletividade na alimentação. Todo o processo, e a família tem medo mesmo. É isso mesmo. Tem medo de que a pessoa que está ouvindo não consiga compreender o grau daquilo. E o que é pra eles aquilo, né? Isso mesmo. Às vezes nem precisava de tanto mais e a mãe ainda tá nervosa, tá com medo, porque por tudo que ela passou, né? Se não precisava, às vezes precisa do médico pra gente decidir se tá no momento de fazer o teste de provocação. Exatamente. E não fazer alguém apto pela responsabilidade, inclusive, daquela informação. E não fazer sozinho em casa, cuidado, Exatamente. Porque às vezes você se surpreende. Às vezes nunca teve uma reação gravíssima e pode ter, principalmente quem é mediado por IgE, que tem o exame de sangue positivo, né? Eu ouço muito isso, doutora, muito importante. Por favor. Porque já tá comendo de vez em quando. Eu falei, quem deixou? Cuidado. Né? Foi com orientação de quem? Por conta disso. A maioria das vezes, né, pode não dar uma reação ali na hora, mas é o que a Dani falou do sistema imune, mas né? a própria criança, então, fica... Ela nega porque ela sabe o que ela sente. A família fica atenta porque vê o que o filho passa, o que quem tá próximo passa. Isso. E quem tá fora não entende porque não sabe nunca...
Nunca passou, né? Não sabe nem o que é. E pra terminar, assim, que eu acho que ficou faltando também, esses dias eu postei de uma mãe que tava com um restaurante novo e ela tem filho alérgico, então ela abriu um restaurante e tal. E eu postei no Instagram. Falei, olha, gente, que legal, uma opção, não sei o quê. Daí, uma seguidora, né, que já foi minha paciente, eu acho, pelo que a gente conversou depois, ela falou, doutora, mas é seguro? Eu falei, entendeu? Mas daí depois ela conversou com a dona do restaurante, né? E percebeu que não era. Daí ela falou, doutora, acho que a senhora tem que rever os conceitos. Tô falando isso porque eu sou bem sincera, vocês duas me conhecem aqui, eu sou bem tranquila com isso. Eu falei, calma aí, por quê, né? Daí eu fui parar pra pensar, fui ler lá coisas que ela falou, tudo. Eu entendi o ponto de vista, né? Tipo, que o seguro, pra mim, tipo, no alérgico, eu considerava assim, enquanto ele é muito alérgico, ele não pode. Quando ele tolera, a gente vai liberando aos pouquinhos, cada um sabe o nível que pode, pronto. Mas o celíaco, eu tava considerando assim, que tipo, você tirava o glúten radical no começo, daí quando normalizasse os exames, a gente poderia já meio que liberar os traços. Não é que é pra comer o glúten, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu oriento, não. Mas eu tava entendendo que, tipo, daí não precisa encanar tanto. Então, por exemplo, vai ter um restaurante, você, né, o que você faz? Já não é tão celíaco, então ele pode comer ali coisas que foram feitas no mesmo ambiente, que é o que a gente agora já reviu aí, já tô com outra concepção. Né? Não existe, não é tão celíaco. Ele é celíaco ou ele não é celíaco? Entendeu? Eu super entendi. Daí, a gente tava aqui conversando, né? Eu acabei de abrir um restaurante em Campos do Jordão, né? E a gente tá começando. E tá lá, o nhoque, o macarrão sem glúten, que a gente comprou do fornecedor, que tem vigilância, tá tudo certinho, beleza. Só que a cozinha não é separada, entendeu? Então, o que eu tô pensando aqui, como se fosse uma dona de restaurante ouvindo esse podcast, tá? Não é a doutora Carol, é a dona do restaurante. Tá. Eu posso colocar no cardápio, Dani, vou perguntar pra Dani pra não ficar todo mundo falando. Posso colocar no cardápio, não contém glúten nesse macarrão? Fala pra mim. Não. O que eu tenho que colocar? Ou, por exemplo, você vai fazer uma consultoria, né? Porque vocês fazem isso. A gente precisa de uma consultoria, né? Mas assim, o que eu coloco? Você pode colocar... Que a massa não contém glúten. Isso, mas que contém traços. Isso. É só você vai ter que especificar lá. Nhoque sem glúten e colocar um asterisco. Contém traços de glúten. Isso. É isso que eu queria. E aí, bom, se o cliente te perguntar... Se o cliente for intolerante ao glúten, se o cliente achar que ele vai arriscar de consumir porque ele está controlado, porque é um direito dele arriscar se ele vai querer se sentir bem ou não, se isso é uma decisão pessoal. A gente, como profissional, orienta o que acha correto e o que a gente estudou, não é o que a gente diz. A gente não tirou isso porque a gente tirou essa informação, né? A ciência que traz o respaldo. Então, a gente exclui e orienta, se ele quiser, o celíaco, que eu acho difícil, consumir. Daí seria por conta e risco. É isso aí. Mas a orientação é essa, contém traços. Isso, por exemplo, porque você vai atender os intolerantes, né? Que às vezes o garçom não tem esse conhecimento. Porque às vezes a gente jovem, que nem... Nossa, juro, assim, eu tô vivendo isso como dona do restaurante agora. Daí a pessoa fala, nossa, mas... A pessoa fala assim, eu não posso com glúten. Às vezes as pessoas vão achar que você tá exagerando. Né? Eu vejo isso com as minhas irmãs, assim, na vida toda delas. Tipo, a minha irmã, quando era pequena, a Paty, ela falava assim, não aguento mais falar que eu tenho doença celíaca. Daí a gente começou a falar que ela era alérgica. Sabe, meus pais falavam assim, ela é muito alérgica a trigo. Daí o cara lá da praia falava assim, então não pode pôr trigo no peixe. Sabe? Sim. Não pode ser no mesmo... Porque o celíaco ainda... Agora tá mais, né? Nossa, mas pensa, quantos anos que não vem informação no supermercado. Isso é lei. É o que veio antes de falar de alérgico, que agora é obrigado a colocar. A gente já dizia, contém ou não contém glúten. Isso é o mais importante, porque muitas pessoas morreram por conta disso. Morreram. Né? Então, no restaurante, hoje a gente tem pessoas que têm intolerância a glúten. A gente sabe que o glúten... é inflamatório, independente do perfil, a ciência já está direcionando essa informação de que comer glúten pode trazer uma produção de algumas citoquinas inflamatórias. Então, quem quer consumir um produto sem glúten num restaurante comum,
porque é intolerante, ou porque tem uma alergia já controlada, ou porque quer consumir um produto sem glúten, vai ser atendido no seu restaurante. Não é pouca gente. Tem muita gente buscando isso hoje em dia. Agora, o celíaco tem que ser informado que a cozinha não é, mas ele sabe. Não é. Né? O celíaco sabe. É que para quem é o dono do restaurante, como você falou, e precisa passar a informação correta, é essa informação que ele tem que passar, que contém traços de glúten. Porque o celíaco vai estar ciente de que não pode. Tem que fazer o que é certo, né? Sim. Mas o celíaco, ele sabe. Ele não arrisca. Não, tá. A gente tem que terminar, né? Parece que tem muito papo ainda, pelo convite, né? Mas eu queria que você deixasse um recado aí, ó, na câmera lá. Pra isso, sobre o assunto que a gente conversou hoje. Vão ter mais, hein? Vamos combinar mais. Mas fala aí das suas redes sociais, né? O que você... Uma dica, um recado, o que você quiser. Eu primeiro quero agradecer seu convite. Dizer que é muito gostoso trabalhar com comida, mesmo com as questões de saúde. A nutrição, ela é a base de tudo, né? Tudo que a gente produz no corpo depende do que a gente come. A gente tem que respeitar tudo isso. Então, ser nutricionista, a gente que trabalha na área, né? É gostoso dividir o que a gente estuda, o que a gente conhece e trazer essa informação para as pessoas, às vezes, que não tem esse tempo, né? De consumir essa informação. A gente tem que trazer e o podcast está aqui para isso. Eu gostei demais, gostei muito do convite. Minha rede social é Dani Squarcini, _Nutri. Lá eu coloco dicas no geral. Squarcini com S, daí depois depois você coloca, porque o Squarcini é importado, é chatinho. Mas é isso, queria mais agradecer o convite mesmo, dizer que é um prazer dividir essas informações e deixar isso registrado. Obrigada, viu? Obrigada e parabéns pelo seu trabalho lá, viu? Que legal. Só dá certo, porque você... a escola também... Mulher de fibra, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E você, Aline? Fala aí, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre gostoso estar falando, né? Como a Dani disse, são informações preciosas que muitas pessoas às vezes não sabem e acho que é super importante, né? Muito bom estar aqui com a Dani, porque a gente conversa muito sempre, né? A Dani já disse, a gente tem alguns pacientezinhos em comum lá. Mas compartilhar dessa visão, né? Que é diferente, é muito importante mesmo. Então, fico à disposição se alguém teve dúvida também, quiser conversar com a gente, né? Vai lá nas nossas redes sociais, deixa lá a perguntinha que a gente responde também, tá? Então tá bom. Acho que, fala a sua rede social. O meu Instagram é nutricionista.alinealves. Isso, e tem do Instituto Infância. E tem do Instituto Infância também, que é Instituto Infância mesmo, né? Que você tá fazendo lá os encontros. Isso, lá nós temos uma equipe multidisciplinar, então a gente trabalha só com crianças, exclusivamente, né? E trabalha muito a parte da dificuldade alimentar. Seletividade. Né? Trabalho muito legal, gente. E os meus alérgicos, né? Que eu não deixo. Daí ela atende lá no consultório, no também. Instituto Imunivale, né? Isso. Então tá bom. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês terem ouvido. E eu estou aberta a comentários. Pode mandar pra mim. É um crescimento isso. Eu sei que eu ouvindo elas, outros alergistas também vão ouvir, gastros, né? Tudo isso. E a gente vai reformulando aqui os conceitos. Porque é muita novidade, é muita informação o tempo inteiro, né? E a gente tem que rever, ver o que a gente tá falando certo, o que a gente tá falando errado e unir pro bem do paciente. Eu acho que o mais importante é isso, é a saúde do paciente, para ele ter uma qualidade de vida maior, melhor, né? Sem complicações aí. E esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, segue, compartilha, ativa o sininho, curte as redes sociais da gente, porque daí é importante pra gente ir crescendo, né? E aparecendo para mais pessoas que possam ouvir mais sobre esse assunto e já fazer o tratamento correto, né? Prevenção, tá bom? Então, obrigada.